Boa noite. Boa noite para quem está online, para quem está assistindo ao vivo. Olá para quem está assistindo a gravação. A gente está de novo aqui para conversar sobre um assunto muito relevante em matéria de locações, que é despejo. Hoje a gente vai conversar sobre despejo e o que você precisa saber sobre despejo enquanto eu estou recebendo quem está chegando. Deixa eu escrever aqui o título da nossa live. Se vocês quiserem compartilhar de onde vocês são, para a gente saber. Quem puder escrever para mim se está me ouvindo bem. Oi, Luzi. Se está me ouvindo bem, me vendo bem, por favor. A gente vai avançando. Fortaleza. Legal que eu vi a Anne. Ai, que bom, áudio ótimo. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre despejo. São Luís, que legal, Curitiba, Tocantins. Luz é de casa, é aluna. Curitiba. Laura, tá ventando muito aí. Uma frente fria. Bastante vento por aqui, deve ter passado por aí primeiro, né? Então, gente, vou começar. O sol tá chegando. Eu queria recomendar para quem gosta, para quem pretende aproveitar bem a live. Hoje eu tô cheia de papel, ó. Eu preparei uma live bem aula mesmo. E eu queria abrir um pouco o horizonte de vocês, porque às vezes as pessoas ficam se deparam com alguns problemas que a lei do inquilinato resolve através do despejo. O despejo não é só para falta de pagamento, né? E às vezes nem todo mundo está sabendo de algumas possibilidades, né? Então, para quem gosta de anotar, hoje vai ter muito conteúdo para anotar, tá bom? Vamos lá, então. Quem quiser, então, ir pegar um papel e uma caneta, pode pegar o papel e a caneta que eu espero para começar. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. E se você lembrou de alguém que precisa assistir essa aula, porque hoje vai ser uma aula, é mais do que um bate-papo, manda aí o aviãozinho e eu quero fazer um combinado com você. Toda vez que eu falar alguma coisa que faz muito sentido ou que é muito útil para você, aperta o coraçãozinho para o Instagram entender que o que eu estou falando é relevante. Aí ele faz a minha mensagem chegar para mais pessoas. Aí você vai falar assim: Raquel, por que eu preciso fazer a sua mensagem chegar para mais pessoas? Porque quando eu decidi, oi Rita, hoje vai ter bastante conteúdo sobre aquele assunto. Quando eu resolvi criar esse Instagram, a ideia era democratizar conhecimento, né? Então, às vezes, alguma dúvida que é bacana para você, vai acrescentar para um colega. Por isso que às vezes eu recebo dúvida e eu compartilho a dúvida, né? Eu tiro lá o nome da pessoa que me perguntou, né? Para respeitar a privacidade, e eu compartilho. Às vezes uma dúvida de uma pessoa vai esclarecer para todo mundo. Vamos começar então? Vamos lá, já estou hidratada.
Olha só, eu fiz um apanhado na lei do inquilinato para conversar com vocês sobre quando cabe despejo, né? Quais são as previsões de despejo que tem na lei do inquilinato. Antes disso, eu só queria relembrar aqui a vocês o seguinte, que uma coisa que eu falo sempre, você já me ouviu falar, é que o contrato de locação é aquele contrato em que se troca posse por dinheiro. O locador oferece a posse e o locatário paga para utilizar esse imóvel, né? Eles estão comutando, trocando posse por dinheiro. E quando você precisa reaver esse imóvel através de uma ordem judicial, você vai sempre se valer do despejo. Você só vai usar, por exemplo, reintegração de posse quando não houver relação locatícia, tá? Para relação locatícia, para contrato de locação, só despejo. Então, isso relembrado para vocês, quando então... obrigada, doutor. Então, quando você precisa reaver esse imóvel, primeiro, por que você entra com ação de despejo? Primeiro você precisa que o juiz declare aquela locação rescindida, porque só através de uma sentença que declare a rescisão daquela locação é possível devolver aquela posse, tá? São aspectos técnicos que às vezes passam despercebidos, mas que são importantes de você fixar, porque isso facilita. E a prática e a técnica caminham juntas quando a gente pensa em locação de excelência, né? A locação, antes de você ter sucesso, você tem que ter excelência. É uma premissa, né? Você não vai chegar no fim do caminho sem caminhar, né? Então, lembrando que quando você entrega as chaves para o locatário no início da relação, né, no início da locação, e quando você devolve essa chave, quando ele te devolve essa chave, essa entrega de chaves é o simbolismo da transferência da posse para o locatário, entende? Da transferência da posse para o locatário e da devolução dessa posse. Quando por alguma razão ele não desocupa e você precisa que o juiz mande que ele desocupe, você fala: juiz, eu preciso desse imóvel, porque ele está ocupando indevidamente por alguma das razões que a gente vai conversar aqui. E aí o juiz primeiro declara a locação rescindida e depois devolve essa posse, tá certo? Tem mais gente de Fortaleza aí, meu colega Dr. Carlos Amaral, certo? Então vamos lá. Aí muita gente acha que despejo é só para falta de pagamento ou para quando o locador... Ai, gente, que coisa linda, quanto coração. Ou quando o locador precisa do imóvel e o sujeito não desocupa, né? Então, também, né? Mas às vezes você fica muito fixado no despejo por falta de pagamento e a gente vai conversar aqui sobre outras hipóteses. Aí eu fiz um apanhado rapidinho na lei do inquilinato, comecei lá do início e fui até o final, para dizer para você as principais hipóteses de despejo. Se você quiser anotar, tá valendo, é uma boa. Então vamos lá. Eu já falei, meus alunos escutaram isso muito melhor do que quem não é aluno, mas quem não é proprietário pode ser locador, desde que tenha a posse legítima daquele imóvel, né? Então, digamos, o usufrutuário. Boa noite, Roberto. O usufrutuário, que por exemplo, os pais
doam o imóvel para o filho menor. Até por uma disposição legal, eles passam a ser usufrutuários daquele imóvel. Então, eles não são proprietários, eles são usufrutuários, mas eles que podem ser locadores. E o que acontece? O usufruto, está lá no artigo 7º, ele pode ser extinto, até por vontade das partes. Existe o usufruto, mesmo o usufruto vitalício, né, que é aquele que está lá na matrícula do imóvel como usufruto vitalício, ele pode ser extinto. Basta que o usufrutuário renuncie a esse usufruto, digamos, por uma hipótese de venda desse imóvel, né? Então, quando esse usufruto é extinto e aquela locação foi celebrada sem o concorde do nu proprietário, quem é o proprietário? Por que ele é nu proprietário? Vamos lembrar aqui quem não é meu aluno. O proprietário, quando ele cede o usufruto, ele está se despindo de um direito que ele exerce sobre o imóvel, que é o uso e o gozo do imóvel, né? Então, quando ele cede, ele se despiu de uma parte do seu direito e ele, por isso, tecnicamente é chamado de nu proprietário. Quando você, anota aí que isso é dica quentíssima. Quando você intermedia uma locação em que o locador é usufrutuário e você quer dar segurança àquele locatário de que mesmo que aquele usufruto se extingua no meio da locação, aquela vigência vai ser respeitada, você precisa da anuência do nu proprietário. Ele tem que falar, eu estou de acordo e vou respeitar essa locação. Se você está no curso da locação, esse usufruto se extingue e não existe a anuência do nu proprietário, ele pode denunciar essa locação e pedir o despejo, né? Então, lá no artigo 7º está essa hipótese de despejo, que é a extinção do usufruto. Então, mesmo que essa pessoa pague o aluguel certinho, não tenha débitos, ela pode ser despejada se essa locação não tiver anuência no proprietário e esse usufruto se extinguir no meio do contrato. Então, de quebra, você já ficou com a dica aí. A clássica hipótese do imóvel que é vendido, do imóvel locado que é vendido. O proprietário fala assim, quero vender o imóvel. Gente, outro dia alguém me mandou uma dúvida na caixinha, que era uma locação que estava com 3 meses, o locador falou assim, quero vender o imóvel e deu o direito de preferência, o locatário não exerceu e quem comprou nesse caso, gostaria de dar continuidade da locação. Mas se ele não quisesse, ele poderia denunciar essa locação. Então, vamos lembrar, o termo denunciar a locação é, amigo, comprei o imóvel, não me interessa manter essa locação. Eu gostaria que o meu imóvel, eu gostaria de reaver esse imóvel. Porque eu não vou entrar em detalhes aqui da venda de imóvel, que a gente fez até uma aula sobre isso, tá? Então, artigo 8º, pode ocorrer o despejo se o comprador do imóvel locado que não desejar manter a locação notificar o locatário e o locatário não desocupar. Nesse caso, também cabe despejo. Aí, tem uma hipótese lá no artigo 9º, que cabe até liminar, a gente já vai falar sobre isso, que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o imóvel entrou na vigência indeterminada, tá? Aí, o locador fala assim, olha,
eu não vou precisar desse imóvel agora. Ou ele notifica o locatário e fala assim, eu gostaria do meu imóvel. Eu tive até um caso desse na Cali Premium. O locador pediu o imóvel, o locatário virou e falou assim, olha, eu tô com um filho em tratamento de saúde, era uma doença séria, se eu não me engano era câncer, e eu gostaria de que você tivesse um pouco de humanidade, e eu não posso desocupar esse imóvel agora. Eu posso ficar um pouco mais enquanto meu filho está fazendo quimioterapia? Aí o locador ficou sensibilizado e falou, pode sim. E uma das hipóteses que a gente conversou com esse aluno para poder dar uma solução para ele foi a hipótese do artigo 9º, inciso 1, que é o seguinte: você faz um acordo e fala assim, fulano, eu te pedi o imóvel. Então a gente vai fazer aqui um acordo prevendo que um prazo para desocupação desse imóvel. Então, quando você faz um acordo dessa natureza e fala assim, fulano, eu pedi o imóvel dele agora. Estou dando um exemplo, tá? Mas poderia ser outro tipo de acordo. Quando você faz um acordo e fala assim, ó, a gente vai fazer a rescisão dessa locação daqui a 6 ou daqui a 8 meses. E a gente vai continuar essa locação, e daqui a 6 ou 8 meses a gente vai rescindir a locação. Faz isso, faz essa resilição com um prazo, né? Daqui a tanto tempo você precisa me devolver esse imóvel, e coloca 2 testemunhas para assinar. Se ao final desse prazo ele não desocupar esse imóvel, cabe o despejo. A outra hipótese é infração contratual ou legal. Gente, isso é muito importante. Escuta para mim aqui. Agora, abram os ouvidos, que essa hipótese aí é uma coisa que você vai usar muito. Vou dar um dos exemplos de infração legal ou contratual. Desvio da finalidade da locação. O sujeito aluga uma residência, um imóvel casa para ser residência. E aí, do nada, depois que ele está lá dentro, ele vai e coloca uma placa, né? E estabelece uma empresa ali. O que você tem que fazer? Você tem que notificar e falar assim, amigo, essa locação é uma locação residencial, você está desvirtuando, você está desviando o objeto dessa locação. Eu tô te notificando para a gente ajustar, para a gente fazer um aditivo e ajustar essa locação de residencial para não residencial e mexer nesse aluguel, porque se você não faz isso, você gera prejuízo para o locador. E aí ele não faz. Aí cabe o despejo, porque você tem uma infração legal ou contratual. Outra hipótese, sujeito que descumpre a regra do condomínio e começa a receber notificação do condomínio e até a autuação em função de descumprimento das regras condominiais pelo locatário. Aí cabe o despejo, inclusive a gente vai falar daqui a pouco que cabe despejo liminar, tá? Para esse sujeito que infringe o contrato. Quer ver outro exemplo? O sujeito que não está inadimplente, tá? Ele paga o aluguel, mas ele só paga com atraso, tá? E isso vai gerando muito desgaste para o locador, e o locador fala assim, chega, eu não quero mais esse locatário no meu imóvel, porque ele nunca paga em dia, e eu preciso que o meu locatário me pague em dia, porque eu uso esse dinheiro para fazer outras coisas. Essa semana, uma aluna lá na comunidade Cali Premium trouxe um problema desse. Ela falou assim, olha, a locadora não quer esse locatário lá mais. Ela tinha esse contrato de locação dela, tinha uma cláusula errada.
que agora ela não pratica mais, mas como esse contrato era antigo, tinha essa previsão, que é aquela previsão que depois de 12 meses, tanto o locador quanto o locatário poderiam rescindir a locação. Agora, ela sabe que o locador precisa respeitar a vigência e que essa cláusula é nula, ela não pratica mais. Aí ela falou assim, olha, eu não pratico mais, mas esse contrato tem essa cláusula. Ela falando comigo. Aí ela falou assim, e aí? Eu posso usar essa cláusula para pedir o imóvel? Eu falei, não faça isso em tempo algum, porque eu já vi locador pedir imóvel, o locatário desocupar e em seguida entrar com uma ação para requerer aquela multa de violação contratual, porque o locador não podia ter pedido o imóvel. Falei, então, você não faz isso. Ela falou assim, mas a locadora sabe dessa cláusula e ela quer que eu aplique. Eu falei, não, você tem outra solução. Aí eu passei para ela uma notificação, um modelo, em que ela chega para o locatário e fala assim, fulaninho, você vem todo mês pagando o aluguel com atraso. E isso é violação contratual. Porque uma coisa é a pessoa que atrasa uma vez na vida, outra na morte. Ela teve um contratempo e atrasou. Agora, se o contrato fala, se fizer um termo de acordo de desocupação, pode. Por quê, Adriana? Porque a rescisão da locação, lá no artigo 9º, fala que pode acontecer por mútuo acordo. Aí, nesse caso, vai até caber despejo, né? Porque é o mútuo acordo que não é descumprido. A pessoa faz a rescisão e não sai do imóvel. Pode fazer um termo de acordo para desocupação. Mas, nesse caso, é mútuo acordo. E foi isso aí que eu orientei ela. Então, eu fiz para ela uma notificação, compartilhei com o pessoal na Cali Premium, colocando o seguinte, segura essa dica aí, Adriana. Colocando o seguinte, olha, você sempre paga com atraso. O seu atraso reiterado é uma séria violação contratual. E, como violação contratual, lá na forma do artigo 9º, inciso 2, é uma infração que enseja a rescisão da locação. Aí você chega para ele, aí que a gente vai chegar, Adriana, aí você chega para o locatário na notificação e fala assim, a gente tem dois caminhos. Ou você entra num acordo comigo, eu estou te notificando para em 3 dias se manifestar em relação ao que eu estou te oferecendo, que é o mútuo acordo para a rescisão desta locação. Ou a gente vai fazer isso via judicial. Eu vou pedir a rescisão da locação porque você é um impontual quanto mais. E o locador não quer você no imóvel dele mais. E ele pode pedir, e se ele pedir essa rescisão, o juiz vai dar. Né? E aí você chega para ele e fala, você tem então 3 dias para se manifestar em relação a essa proposta que eu estou te fazendo, da gente fazer uma rescisão amigável dessa locação. Aí, uma outra aluna falou assim, olha, eu estou com o mesmo problema. O que você acha da gente oferecer a dispensa da multa? Eu falei, eu acho um ótimo negócio, porque é uma moeda de troca maravilhosa para você incentivar aquele locatário a desocupar o imóvel. Percebeu, Adriana? Entendeu? Então, você tenta compor uma proposta vantajosa para ele falar assim, opa, eu vou ser despejado de todo jeito. É melhor eu sair de boa e não pagar multa. Certo? A outra hipótese é a nossa clássica hipótese do despejo por falta de pagamento, né, que é o artigo 9º, inciso 3. Tem o inciso 4 do artigo 9º, que é para reparos urgentes. Tem, aí a gente já vai passar por uma hipótese bem rara, né, bem difícil de acontecer, que é o seguinte, às vezes alguém me pergunta assim,
Raquel, marido e mulher precisam assinar o contrato de locação? Não necessariamente. Por que você coloca marido e mulher para assinar como locatário? Para fins de responsabilização patrimonial. Mas a lei do inquilinato não fala que marido e mulher tem que assinar. E no caso de locador, a única coisa que a lei do inquilinato fala é que quando você tem uma locação superior a 10 anos, marido e mulher precisam assinar, né? Então, quando você tem a ausência de vênia conjugal, a ausência da assinatura de marido e mulher num contrato que seja igual ou superior a 10 anos, aí sim você pode também fazer um pedido de despejo, né? Que essa hipótese está lá no artigo 3º. Fora isso, a gente tem aquela hipótese do imóvel que tem a sublocação consentida, né? E isso existe. Você dissolve a locação e o sublocatário não desocupa o imóvel. Então você tem essa hipótese também que está lá, que inclusive é uma hipótese de despejo liminar. Fora isso, eu não vou falar de hipótese de despejo de locação não residencial, né? A não ser aquele caso vale a pena mencionar, o sujeito que que ocupa o imóvel em razão de uma relação de trabalho, né? Aí cabe também, porque senão a gente vai falar só nisso, a gente tem mais coisa para vencer. E você tem também a hipótese da locação para temporada, que a locação para temporada que tem o teto de 90 dias, terminou aquele prazo, aí a pessoa não desocupa, aí você vai fazer o despejo também. E aí, o que eu preciso conversar com vocês? Em algumas hipóteses, bom, até aqui tudo bem, gente? Que a gente vai começar a falar quando que para você despejar você precisa mandar uma notificação, senão você não consegue despejar. Uma notificação antes da ação de despejo, isso é importante. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Então, no caso da subrogação também cabe. Mas essa questão do despejo, Adriana, na verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que é quando eu estou entendendo o que você está falando. Quando quando o fiador se desonera, você notifica o locatário e fala assim, fulaninho, me arruma uma outra garantia, porque senão, em 30 dias, senão esse contrato vai ficar sem garantia e você vai ser despejado. É isso, né, Adriana? Essa hipótese também, a gente já vai falar dela quando a gente estiver tratando sobre as hipóteses de despejo liminar. Vitor, o tema hoje é despejo. A gente está passando a régua aqui, fazendo uma varredura da lei do inquilinato para tratar de despejo. Vamos lá. E então, em algumas dessas hipóteses, para você conseguir fazer esse despejo, você precisa ter uma notificação prévia. Sem essa notificação, o juiz não vai te dar um despejo. Tecnicamente, a gente diz que você seria carecedor de ação. Boa noite, José Gilmar. Então, vamos lá. Então, para esse tipo de despejo, você precisa mandar uma notificação. Inclusive, quando você faz a denúncia vazia, né, para aquela locação superior a 30 meses, que entra na vigência indeterminada, e você vai fazer a denúncia vazia, ou
quando você tem uma locação inferior a 30 meses, a partir de 5 anos, você pode fazer a denúncia vazia também. Para você entrar com ação de despejo e falar assim, juiz, tá na vigência indeterminada, o fulano não desocupou o meu imóvel, eu preciso de uma ordem de despejo. O juiz só vai te dar uma ordem de despejo se você tiver feito uma notificação chamada notificação premonitória. O STJ tem entendimento firme nesse sentido, dizendo que sem essa notificação, nada feito, você não tem despejo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você monta a documentação do seu jurídico e esquece disso, e passa batido, o locador pagou as custas do processo, você perdeu tempo e o locatário ficou lá dentro. Entende? Então tem que ficar com o olho muito aberto em relação a isso. Então vamos lá. Quando então que você precisa de enviar uma notificação para você ter requisito objetivo, requisito formal para uma ação de despejo? Na hipótese lá do artigo 8º, quando o imóvel locado é vendido e o novo proprietário não quer manter a locação, o que ele tem que fazer? Lembrando, vamos rapidinho aqui para a gente lembrar isso aqui. O novo proprietário comprou o imóvel locado, a partir da averbação do contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel ou a partir do registro da escritura de compra e venda, esse novo proprietário tem até 90 dias para denunciar a locação. Denunciar a locação quer dizer, vamos lembrar, ele tem até 90 dias para dizer, locatário, não tenho interesse de manter esta locação, preciso que você desocupe o meu imóvel. Se ele não fizer isso em até 90 dias desse registro na matrícula, né? Presume-se que ele vai manter a locação, ele estabiliza essa relação locatícia minimamente pelo prazo de vigência original. Aí, se ele não fez a notificação, prorrogou a locação. Agora, se ele chegou e falou, locatário, não tem interesse em manter a locação, desocupa o meu imóvel, e esse locatário não desocupa, ele pode propor ação de despejo. Mas essa ação de despejo, esse despejo só vai rolar se ele tiver mandado essa notificação. A outra hipótese é essa da notificação premonitória, que eu falei, que é quando a pessoa entrou na vigência indeterminada e ele vai praticar a denúncia vazia. O que é a denúncia vazia, para quem não está familiarizado com o nome? Denúncia vazia é igual a não desejo mais dar continuidade a essa locação. E eu não preciso te dar motivo. Quando o locador fala, quero meu imóvel de volta e não preciso te dar motivo, é uma denúncia vazia. A outra hipótese de notificação é quando você tem uma locação não residencial. É muita coisa, gente. Eu tive que anotar aqui para lembrar de falar tudo com vocês. Então, eu tô lendo. Quando você tem uma locação não residencial, termina o prazo de vigência e você, quer dizer, passa 30 dias do prazo de vigência. Você entrou na vigência indeterminada e aí você fala, eu não tenho interesse de manter mais a locação. Então, para você entrar com ação de despejo, você precisa ter mandado a notificação. Tá? Falei das questões mais relevantes. Até aqui tudo bem? Tô vendo que a Isabel tá falando que a denúncia vazia é só no contrato de 30 meses. Não, Isabel. Ele é no contrato de
prazo igual ou superior a 30 meses, ou naqueles contratos, olha aí, Rita Braga, aqueles contratos de prazo inferior a 30 meses, em que, prazo inferior a 30 meses, o locador vai poder exercer a denúncia vazia, mas só depois de 5 anos de vigência, entendeu? Mesmo que o contrato tenha vigência inferior. Precisa ter 5 anos daquele locatário no imóvel para ele poder fazer a denúncia vazia. Por quê? Vamos lá. Por que nas locações, não é o nosso assunto da live, tá? Mas vamos lembrar aqui. Por que nas locações inferiores a 30 meses, o legislador colocou que o locador só vai poder fazer a denúncia vazia depois de 5 anos? Porque ele quer assegurar períodos de locação mais longos para dar uma certa estabilidade e uma certa paz para esse direito de moradia do locatário, tá bom? Lembrando aqui, existe uma valorização de direitos sociais e a lei do inquilinato é Silvio Capanema falava que ela é uma lei de alta densidade social. O legislador se preocupou muito com essa questão de moradia, do aspecto social. Por isso que o locatário, às vezes, é beneficiado. O que, Adriana, que é só no comercial ou no residencial também? A denúncia... A questão da denúncia vazia em prazo inferior a 30 meses, não, é só no residencial. No comercial, acabou a vigência, tá valendo. É isso que você perguntou, não foi, Adriana? Vamos lá, gente. A gente ainda tem que caminhar um pouquinho aqui. E aí, eu quero contar para você quando que cabe despejo liminar. A resposta para esta pergunta está lá no artigo 59 da Lei do Inquilinato. Artigo 59, que não existia antes da reforma da Lei do Inquilinato de 2009, diz o seguinte, olha, aí eu quero até fazer um comentário com vocês. Antigamente não tinha esse negócio de despejo liminar, não. Mas poucas leis permanecem tão intocadas como a lei do inquilinato. Ela foi muito pouco mexida. Agora, no mês de outubro, a lei do inquilinato, acho que dia 18 de outubro, está fazendo 30 anos. É uma lei muito pouco mexida e que o que ela teve de alteração foi só avanço. Então, a gente tem que comemorar demais isso. E em relação a liminar, isso não existia. Aí você vê como que as coisas acontecem para evoluir. Eu vou falar sobre o artigo 59 aqui, que é quando a gente tem um despejo liminar. E no artigo 59 tem um requisito para despejo liminar que é um problema para a gente, é um problema para o advogado e é um problema do corretor, que é o seguinte: qualquer hipótese de liminar aqui, você vai ter a necessidade de fazer um depósito judicial equivalente a 3 vezes o valor do aluguel. Aí, você chega e dá essa má notícia para o locador. O locador fica maluco. Não é novembro de 91 não, Isabel, é outubro. Calção, Luzi, é triste, não é? Gente, a Luzi até já desabafou comigo. Você chega para o locador e fala assim para ele: locador, você quer que você me pediu uma ação de despejo. Eu já acionei o meu jurídico. O jurídico já entrou com uma ação de despejo, mas o juiz falou que para te dar a ordem de despejo liminar, você vai ter que fazer um depósito de 3 aluguéis, um depósito judicial. Vai ficar na conta judicial, tudo direitinho. Aí o locador fala assim: como é? O sujeito está no meu imóvel,
Tem que deixar sempre claro no início da locação. O locador vira e fala assim: o sujeito está no meu imóvel, não paga o aluguel e eu, para despejar, eu ainda vou ter que deixar 3 vezes o valor do aluguel depositado, paradinho lá até a sentença. É uma coisa horrível. Luzi, não pode. Ó, gente, olha só. Eu vou chegar... Deixa eu só concluir meu raciocínio que eu vou voltar na pergunta da Rafa e da Luzi. Então, isso é uma coisa muito ruim pra gente. E que quando você vai parar para pensar na ótica do locador, parece realmente injusto. Mas para pensar. Quando isso passou a surgir a partir de 2009, foi um baita avanço. Qual foi a preocupação do legislador? Não facilita, porque o que acontece? No despejo liminar, o juiz fala assim, manda desocupar sem ouvir. Ele nem escuta o que o locatário tem para dizer. Então, quando o legislador fala assim, você pode dar o despejo liminar, mas tem que ter uma garantia do juízo, porque esse depósito judicial é uma garantia do juízo. Esse dinheiro que fica depositado e que é liberado na sentença é uma quantia que se fixou como razoável para indenizar alguma injustiça. Porque o juiz está confiando inteiramente no que você está falando. Percebe? Então, se você olha da ótica da justiça, né? E do que teve para a época, que foi um grande avanço, você até entende. O difícil é fazer o locador entender junto com você, né? Mas o que eu queria falar em relação a isso é o seguinte: como que a gente vai caminhando? Hoje, a gente está às portas de surgir o despejo extrajudicial. Existe o projeto de lei 3999 de 2020, que cuida do despejo extrajudicial. E o que vai acontecer? Você vai despejar sem processo. E quem precisar sem processo, sem depósito judicial, entende? Obedecidos alguns requisitos, quem vai precisar judicializar, contar com morosidade do judiciário é o locatário, e é o certo, né? Deixa eu voltar aqui, antes da gente falar das hipóteses do artigo 59, deixa eu voltar aqui nas perguntas. Contrato não residencial pode ser de 12 meses, sim. Quem falou que não pode? Pode ser. O residencial, Rafa, é que é bom que não seja, por causa dessas limitações da questão do artigo 47. Rafa e Rita, eu acho que é Rita. Amanhã eu vou fazer um post bem explicadinho, que você vai poder gravar o que está escrito ali e explicar para o locador por que ele deve preferir locações residenciais de prazo superior a 30 meses. Porque a gente vai tocar, nesse post que eu vou falar amanhã, só para quem está assistindo depois não se perder. Hoje é dia 23 de setembro de 2021. Quem for assistir essa live depois, então, eu estou dizendo que amanhã, dia 24 de setembro de 2021, eu estou com um post na agulha sobre por que você deve... por que o seu locador deve preferir locações de prazo igual ou superior a 30 meses. É por causa dessa questão de denúncia vazia, tá? Senão, o cara chega... Porque o locador não sabe. E depois ele te cobra a orientação que às vezes você não dá. O que acontece? Por que o sujeito prefere fazer um contrato residencial de locação inferior a 30 meses? Que ele fala assim, eu não sei se eu vou precisar desse imóvel. Aí acaba sendo um tiro no pé.
Porque ele faz uma locação de 12 meses, ou de 18, ou de 24 vezes, e aí alguém dorme. A locação de prazo inferior a 30 meses não precisa de 30 dias para entrar na vigência indeterminada, não. 12 meses e 1 dia ele entrou na vigência indeterminada e você comprometeu o patrimônio, a disponibilidade patrimonial do locador. Ele só vai poder pedir esse imóvel lá nas hipóteses do artigo 47, ou para uso próprio, ou para fazer reforma substancial do imóvel, entende? Então, ele só vai poder exercer a denúncia vazia, que é: sou proprietário, quero meu imóvel, não quero te dar motivo, depois de 5 anos. Entendeu, Rafa? Agora, o não residencial não tem essa proteção. Ele é aquela vigência, e se não for hipótese de renovatória, você pode pedir o imóvel, tá? Mas, enfim. Aí a Luzi fala assim: Raquel, tem imobiliárias que utilizam a caução do locatário para fazer a caução judicial. Não pode, Luzi. Terça-feira eu fiz uma live, terça-feira, dia 21, eu fiz uma live tudo sobre caução. Ela vai para o nosso ambiente de aprendizado lá da comunidade, tá, Luzi? Mas ela tá no Instagram, não sei por quanto tempo, mas tá. É uma live muito rica, e lá eu falo: olha, é parecido, mas não é igual. Por que é parecido? Porque a garantia locatícia é caução 3 vezes o valor do aluguel, mas ela é garantia locatícia. E por que às vezes a pessoa fica induzida? O depósito que você faz lá para o despejo liminar também é uma caução, é uma garantia do juízo, é uma caução judicial. Só que, por que você não pode usar a caução, a garantia locatícia? Porque quem está propondo o despejo é o locador. E o dinheiro que fica depositado a título de caução de garantia locatícia é um dinheiro que não é do locador. A caução locatícia é um dinheiro do locatário, percebe? E a gente vai falar agorinha sobre isso. Por que você não pode? Primeiro, porque ele não é do locador. O locador não pode lançar mão. Esse dinheiro é do locatário até que seja feita a finalização. No final do contrato, se não tiver débito, esse dinheiro tem que ser devolvido para o locatário. E porque o locatário pode purgar a mora. E se ele purgar a mora, o que você vai fazer com esse dinheiro? Se ele purgar a mora, ele vai dar continuidade a essa locação, e essa locação tem que estar garantida. Por quê? Toda e qualquer garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves. Eu falei muito sobre isso na live de anteontem, tá? Luiz Fernando, o que é nesse caso apenas contratos com caução? Não entendi a sua pergunta. Para despejo liminar? Não. O despejo liminar, a gente vai falar sobre isso agora. Ele é para quando a hipótese lá do artigo do parágrafo 1º, inciso 9, é para as hipóteses em que a locação está sem garantia ou está com a garantia esvaziada. Aí, no caso da caução, a gente já vai chegar nisso. Existe uma construção doutrinária que dá para enquadrar o esvaziamento da garantia caução para fins de despejo liminar. Isso, exatamente. Não pode, inclusive é crime de apropriação. Exatamente. A gente concluiu a live de terça-feira falando lá que é apropriação indébita com qualificadora. É sério pra caramba. A rescisão do contrato de 30 meses é 20% do que vai voltar. Não entendi não, Isabel.
Depois você me fala. Isso, Luz, você assistiu a live, ótimo. Tô lendo as perguntas aqui, gente. Se eu tô falando coisa que faz sentido, aperta o coraçãozinho aí pro Instagram entender que eu tô falando uma coisa bacana. Olha aí, Adriana, perfeito. Se o locatário... Ó, a pergunta da Adriana, gente, a gente vai falar sobre isso agora. Se o locatário tem contrato com garantia locatícia de caução e ele está com 3 meses em atraso, posso considerar o esvaziamento da garantia? Pode considerar o esvaziamento da garantia, inclusive para fins de despejo liminar. Então, vamos prosseguir aqui com essa questão do despejo liminar por esvaziamento de garantia. Todas as questões do despejo liminar, tá? Então, lá, o artigo 59 fala assim, olha, juiz vai poder dar a liminar para o sujeito desocupar o imóvel em 15 dias sob pena do despejo liminar, sem a oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 aluguéis, nas ações locatícias, né, nas ações judiciais que tiverem por fundamento exclusivo. Vamos lá. O descumprimento do mútuo acordo, que foi aquilo que a gente conversou agora há pouco, que eu dei aquele exemplo do menino que estava em tratamento de câncer, lembra? Ó, o locador chegou ele falou assim, eu quero meu imóvel, denúncia vazia. Aí o cara chega e fala assim, amigo, isso aconteceu, tá, gente? Com uma aluna. O cara chega e fala assim, meu filho está em tratamento de câncer, eu não posso desocupar agora. Mas essa fase de quimioterapia vai terminar daqui a 6 meses. Aí é possível fazer um mútuo acordo e falar assim, daqui a 6 meses a gente vai rescindir essa locação e aí, se você não desocupar, eu vou pedir o seu despejo, inclusive em sede de liminar, na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 59, tá? Então, essa é a primeira hipótese. A outra hipótese de despejo liminar é aquela do inciso 2 do artigo 47, que eu falei mais cedo aqui, que é o funcionário que ocupa o imóvel, aquela locação decorre da relação de trabalho. Acabou a relação de trabalho, não tem nada que segure aquela locação. Então, você fala assim, olha, despedi o meu funcionário e ele não pode ocupar o imóvel porque eu não tenho mais vínculo de trabalho com ele, certo? Aí, nesse caso, cabe o despejo. E aí, deixa eu lembrar para vocês, essa hipótese aqui do despejo liminar, porque o funcionário foi mandado embora, não é a hipótese em que o locatário é a empresa. Não é. Essa daqui é a hipótese em que o locador é a empresa, tá? É aquele sujeito que fala assim, olha, eu vou te proporcionar o morar, né, residir, né, mesmo que a gente faz lá um ajuste com ele, mas eu, empresa, sou o locador, não é a empresa, a empregadora como locatária não, tá? O término do prazo da locação para temporada, que inclusive é uma hipótese que a gente estava conversando sobre despejo mais cedo. A morte do locatário sem deixar sucessor legítimo, né? Que não é o caso do locatário que morre e aí os herdeiros podem ocupar o imóvel, não é essa a hipótese. Aquela hipótese que a gente conversou sobre acabar a locação e o sublocatário permanecer no imóvel, isso cabe despejo liminar, com o requisito lá do depósito judicial. Aí vamos lá. Quando você tem necessidade de fazer reparo urgente, eu acho que é artigo 26 da Lei do Inquilinato, não estou lembrando, se alguém tiver em condição de abrir
para mim? Não tô lembrando, não. Eu acho que lá no artigo 26, se eu não estiver enganada. Fala que, havendo necessidade de reparos, o locatário é obrigado a consentir que o locador faça os reparos. Aí lá no artigo, que eu acho que é o 26, fala assim, olha, havendo necessidade de reparos urgentes, o locatário é obrigado a consentir que esses reparos sejam feitos, sendo eles até 10 dias, ele é obrigado a consentir e manter. A partir de 10 dias, ele pode ter abatimento no aluguel, e a partir de 30 dias, ele pode requerer a rescisão dessa locação, tá? Então, o que acontece? Vem aqui o inciso 6 do artigo 59, olha o que ele fala. Eu falei aqui em 3 hipóteses, né? Menos de 10 dias, entre 10 dias de reparo e 30 dias, que ele não pode rescindir a locação, mas ele tem direito a um abatimento no valor do aluguel. E você tem aqui aquela hipótese para que, nessa hipótese de reparo, olha só o que diz o inciso 6. Havendo necessidade de produzir reparações urgentes no imóvel determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou podendo, ele se recuse a consenti-las, é causa de despejo. Até poderia ser incluída aqui, né, lá no inciso 2, que é uma falta, né, porque também é falta, mas ele tem lá um requisito especial, fala assim, amigo, eu tô tentando reparar, eu tô tentando fazer o reparo que o governo mandou eu fazer, a prefeitura mandou eu fazer o reparo. Meu locatário não quer deixar meu prestador entrar, ou eu não tenho como fazer esse reparo com o meu locatário lá dentro. Aí o locatário não sai e ele vai ter que fazer um pedido de despejo, nesse caso, cabe liminar. Aí, vamos lá. A Adriana, eu acho que foi a Adriana que falou agora, quando o fiador se desobriga, se desonera, você chega para o locatário e fala assim, amiguinho, seu fiador não vai ser fiador daqui a 120 dias. Então, você tem 30 dias para me trazer uma nova garantia, ou um novo fiador, ou uma nova garantia. Se depois de 30 dias você não me trouxer uma nova garantia, a gente vai rescindir a sua locação e eu vou pedir o seu despejo. Neste caso, cabe o despejo liminar também, tá? Aí, vamos lá. A gente falou agora sobre a notificação premonitória, né? Que é aquela em que nós falamos sobre algumas hipóteses de notificação premonitória. Uma delas é a locação não residencial, em que passa o prazo de 30 dias, ela entra na vigência, você vai lá e fala assim, amigo, eu preciso do meu imóvel. E aí ele não desocupa, você tanto cabe o despejo quanto cabe o despejo liminar. Aí a gente vai entrar no inciso 9 aqui, que é essa hipótese clara do contrato de locação sem garantia ou o contrato de locação que tem garantia e ela fica esvaziada. Alguns juízes, né, eu peguei essa fase dessa construção aí, tá? O que acontecia? O entendimento inicial desse inciso é que só cabia liminar de despejo quando o imóvel, quando o contrato estivesse sem garantia. Aí criou-se essa construção doutrinária para falar o seguinte: se eu tenho, alguém falou aqui, eu acho que foi a Adriana, se eu tenho a caução garantindo
essa locação, uma calção de 3 aluguéis, e o débito dessa pessoa é mais do que 3 aluguéis, na prática eu não tenho calção. E isso já estava bem consolidado, né? Tinha até jurisprudência nesse sentido. E eu fiz um pedido desse aqui na minha cidade, em Vila Velha. E um juiz, muito bom juiz, me negou. E falou assim, não, olha, não cabe, porque isso é para... E eu fiquei... a hipótese é só para contrato sem garantia. Aí eu dei um desconto. Falei assim, ele não é especializado em locações, né? Então, fiz um pedido de reconsideração e ele falou assim, olha, eu não concordo não, mas eu estou vencido pela jurisprudência. Já tinha jurisprudência nesse sentido e aí ele deu a liminar e depois eu não tive problema mais com ele para conseguir esse tipo de liminar. Mas você vê, né? Tem uma resistência, porque a lei não fala da garantia esvaziada. A gente que vai adaptando, que brasileiro é bem artista para essas coisas, né? E aí, fala o seguinte, qualquer que seja o motivo do despejo liminar, você vai dar sempre ciência para o sublocatário, porque ele tem interesse para ele atuar como assistente, porque ele tem interesse. Aí, vamos lá, Luzi, você tocou no assunto de por que não pode usar a calção que é do locatário para fazer o depósito judicial, porque senão não pode. Primeiro, porque esse dinheiro é do locatário. Segundo, porque essa locação ainda está em vigor e ela, embora o juiz dê a liminar para desocupação do imóvel, essa rescisão da locação só vai acontecer na sentença. E, pelo artigo 39, toda garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves, certo? E no prazo de 15 dias que o juiz dá a liminar, aí ele fala assim, fulaninho, você tem que desocupar o imóvel. Eu vou te dar 15 dias para você desocupar voluntariamente e depois de 15 dias o oficial de justiça vai voltar lá na sua casa. Se você não tiver desocupado, ele vai promover o despejo, né? Só que nesse prazo de desocupação voluntária, esse locatário pode chegar e falar assim, não, eu não quero ser despejado, essa vergonha eu não vou passar, eu quero purgar a mora. Então, pela lei do inquilinato, o locatário pode purgar a mora desde que ele não tenha se utilizado dessa faculdade nos últimos 24 meses. E aí, como é que ele purga a mora? Ele afasta a mora, ele fala, mora você aqui não. Como é que ele faz isso? Ele fala, eu devo quanto? Mas na sua planilha fala que eu devo 26 mil, então eu tenho que pagar 26 mil mais os honorários do advogado, mais as custas, mais juros, mais multa, tá tudo aqui, ó. Vai lá, deposita, purgou a mora, a locação vai continuar. Entende? Alguém aqui já viu purga de mora? Eu já vi. Incompleta, mas já vi. Impugnei, mas o juiz suspendeu o despejo, tá? O juiz suspendeu esse despejo e mandou complementar, né? Porque ele entendeu que tinha havido um pagamento substancial, né? Eu esperneei pra caramba, falei que o juiz estava errado, que ele não era legislador, que ele não podia, mas enfim, ele aceitou a purgação. O que é não, Rafa? Não entendi. Tá bom, gente? E nisso aqui, a gente agora, saindo do artigo 50... Até aqui tudo bem? Tá tudo ok? Alguém tem dúvida? Rafa escreveu não, eu não entendi o que é. E aí, gente,
o que acontece? Você só vai ter liminar nessas hipóteses do artigo 59? Não. Lembra que eu falei para vocês que lá no inciso, no parágrafo 9, desculpa, no artigo... nunca vi o Purga da Mora. Eu já vi, Rafa. Cara, mas eu já vi coisa do Arco da Velha, né? Trabalhando muito tempo, a gente viu. Agora, eu nunca vi a Purga da Mora correta. A pessoa chegar e falar assim, eu devo isso aqui e tô pagando direitinho. Não vi. Ainda não vi, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que no artigo 9º, inciso 2 da Lei do Inquilinato, fala que a violação contratual é causa de despejo? Então, eu já consegui despejo liminar sem ser com base no artigo 59. A gente agora bateu todas as hipóteses do artigo 59. Eu já consegui despejo liminar fora do artigo 59 com base no risco da continuidade da locação. Tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Locação que a violação do contrato afeta a disposição do poder público, afeta bons costumes, vou falar 3, tá? Afeta bons costumes e afeta a regra condominial. Então, vamos lá. Eu tive um caso, gente, o juiz ficou apavorado. Olha o caso. O sujeito pagava direitinho, tinha dinheiro, mas ele fazia umas festas muito estranhas no apartamento. E era um apartamento assim, sabe aqueles prédios que tem assim um monte de torre? Uma varanda, você vê a outra assim? O que ele fazia? Era um condomínio de alto padrão. Ele lotava as varandas, as sacadas, né? As varandas desse apartamento eram enormes. Gente, só tem adulto aqui, né? Vamos lá. Ele fazia festa, lotava aquilo ali de gente e eles ficavam nus, dançando, usando droga e fazendo sexo na varanda do apartamento. Aí o condomínio notificou. Pensem em coisas do tipo, jogar a guimba de cigarro do lado de fora é fichinha. Jogava era camisinha usada do lado de fora. E aí eu entrei com ação de despejo e falei assim, olha, tá cheio de notificação no livro do condomínio. Karen, misericórdia. Tá cheio de notificação no livro do condomínio. O condomínio não suporta mais esse morador. E era um garoto novo, meu Deus do céu. Novo e rico. E eu cheguei para o juiz e falei assim, eu preciso de uma liminar de despejo com base no artigo 300. Risco da continuidade da locação. Não tinha condição daquilo continuar mais nem um dia. E aí, qual é a coisa boa do artigo 300? No artigo 300, você não... Olha aí, gente, Luzi e Adriana, olha que maravilha. A liminar de despejo com base no artigo 300 não precisa fazer depósito de 3 vezes o valor do aluguel. É bom ou não é? É bom ou não é? Despejo sem depósito judicial. Juiz deu. Por quê? No artigo 300 não tem, né? Não tem requisito de depósito judicial. Se você está fora da hipótese do artigo 59 e você tem bala na agulha para brigar pelo despejo com base no artigo 300, é o melhor dos mundos, né? Então essa foi uma hipótese. Eu tive uma outra hipótese
Ela, Karen, tenso. Ô Karen, o Rafa conhece. Gente, a Karen é minha sobrinha do coração, faz direito. Vai passar vergonha agora porque eu vou falar. E o meu sobrinho, que trabalha aqui no escritório, é namorado dela, então eu vou falar, Karen, o Rafa conhece esse processo. Inclusive, ele agora está na fase de cumprimento de sentença. Isso é tenso. E, gente, uma outra hipótese que a gente teve foi uma casa que foi alugada, uma casa bem grande, com um quintal bem grande, e quem alugou criou um abrigo de animais clandestino. Colocou mais de 100 cachorros lá dentro. Os vizinhos denunciaram na prefeitura, bateu vigilância sanitária, ninguém aguentava o cheiro dos animais, de fezes, e o barulho. Os vizinhos não estavam aguentando. E a vigilância sanitária foi lá e autuou. E no caso desse, eu não precisei entrar com despejo, porque quando eu ameacei entrar com despejo, eles desocuparam. Então, houve ali um desvio da finalidade da locação, você tinha um descumprimento, uma violação do artigo 23, né, que é o uso do imóvel de forma compatível com bons costumes, né, e tudo, violação de regra de convivência, e enfim. E aí eu notifiquei e falei, amigo, olha só, você está fazendo, está arriscando tudo, você tá bagunçando todo o coreto aí, ou você desocupa e dá fim nesses cachorros, e eu adoro cachorro, gente, me doeu isso. Ou a gente vai fazer o despejo, aí ele desocupou. E um outro caso era um rapaz que usava droga e fazia muito barulho de madrugada. Tá? Ele era até passivo, mas ele fazia mal para ele mesmo, mas quebrava tudo dentro de casa e tal. Enfim, também foi um caso de despejo liminar. Tem um outro que esse aí foi recente, mas eles desocuparam o imóvel antes de sair o despejo. Esse foi recente, é desse ano. A mulher ficava nua no apartamento porque ela posava no artístico para outra pessoa pintar, tirar foto. Enfim, também foi um outro caso de despejo liminar, tá? O meu colega aqui do Rio tá falando que teve um caso que ele, tive um caso desse no condomínio, eu era o síndico, eles alugaram o cinema do condomínio e praticavam sexo com troca de casais e drogas. O imóvel estava alugado, fiz o despejo. Conseguiu liminar, doutor? Com base no artigo 300? Eu acho que é isso aí. Bom, gente, e por fim, eu quero falar mais 2 pontos com vocês, que é o seguinte. Quem estava acompanhando a gente teve esse ano a tramitação do projeto de lei 827 de 2020, foi despejo liminar também, olha aí, gente, despejo liminar igual o meu. Foi boa essa porque não precisou depositar, né, fazer caução judicial. Então, aí a gente teve nesse ano a tramitação do projeto de lei 827 2020, que era para relativizar despejo no período da pandemia, e a proposta era que nos aluguéis que fosse até R$600, residencial até R$600 e comercial até 1.200, não poderia, teria um monte de restrição, não ia poder decretar despejo, né? Então quem intermediava locação de kitnet estava arrancando os cabelos. Ou imóvel, né, em cidade universitária, estava bem preocupado. E aí, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara
e no Senado, mas quando chegou para o presidente da República, ele foi integralmente vetado. Ó, gente, a Isabel tá falando assim, mas quando tem despejo assim, não paga a rescisão. Paga sim. Paga sim. Quando tem esse tipo de despejo, Isabel, é feito o despejo, ou a pessoa desocupa voluntariamente, ou faz o despejo. Esse primeiro caso que eu contei, né, que o juiz ficou horrorizado, ele não desocupou o imóvel, ele peitou e o oficial de justiça teve que fazer o despejo. Gente, eu detesto essas coisas. É muito deprimente você providenciar caminhão de mudança e encostar ali, e o oficial de justiça ir tirando as coisas com auxílio de força policial. É muito triste isso. E eu já vi despejo, não nesse caso, né? Outros despejos em que não foi providenciado o caminhão e as coisas do locatário ficaram na calçada. É bem triste. Mas vamos lá. E aí o presidente vetou esse projeto de lei integralmente e ficou todo mundo aliviado. Mas não fiquem aliviados. Por quê? Vocês não podem esquecer que antes desse projeto de lei 827 ser aprovado e depois vetado, o ministro Barroso, lá no APDF 828 de 2021, agora em 2021, disse o seguinte, que naquelas locações, naqueles imóveis que já estavam habitados, antes da decretação de estado de calamidade, né, lá de março de 2020, né, quando o presidente decretou estado de calamidade por causa da pandemia e tal, ele falou o seguinte, nessas locações, você tem que analisar caso a caso e impôs algumas restrições para decretação de despejo liminar. E disse mais ou menos assim, olha, você não deve conceder o despejo liminar naqueles casos em que o locador não tenha comprovado o comprometimento da renda de subsistência, da renda alimentar. E aí, deixa eu lembrar para vocês que o despejo liminar é aquele que o juiz dá sem ouvir a parte contrária. É bem difícil você conseguir provar que o locador precisa daquela renda para comer. Eu estava falando na live de terça-feira que eu conheço inúmeros casos de gente que usa dinheiro de aluguel para comprar remédio, para pagar plano de saúde, né? Então, se você precisa de buscar uma liminar de despejo hoje, você tem que lembrar que essa liminar nesse APDF 828 há uma decisão monocrática do ministro Barroso que diz que para ter um despejo liminar sem oitiva da parte contrária, você tem que demonstrar de plano que a subsistência do locador está comprometido pela falta de recebimento desse aluguel. E, ou seja, na maioria dos casos, se o juiz não ficou muito convencido daquilo, ele não vai dar liminar nesse período de pandemia que, graças a Deus, parece que está acabando, a não ser depois de ouvir a parte contrária. E aí, com tanta morosidade, com tanta coisa difícil, só nesse contraditório aí do início, até que sai a citação, a pessoa já ficou devendo mais 2, 3 meses. E ninguém quer ser pai desse filho feio, não, ninguém quer pagar esse prejuízo, né? E, enfim, para a gente finalizar, eu quero conversar com vocês
uma coisa que a gente já conversou, que eu vou só bater um papo rapidinho, que a gente já se estendeu muito, que é sobre o despejo extrajudicial, que é um projeto de lei. É o projeto de lei 3999 de 2020, do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, não lembro o partido dele, que diz o seguinte, olha, se obedecidos alguns requisitos, entre os quais uma tentativa de negociação, se isso for feito, é possível fazer é possível fazer o despejo extrajudicial só no cartório, através de ata notarial. Aí, se isso rolar, né? Se isso virar lei exatamente como está no projeto, sem ressalva, sem modificação, o que vai acontecer? Aquele locatário que... outra coisa, um dos requisitos do despejo extrajudicial é a tentativa de negociação e vai ficar salva, Fernando. Fernando está perguntando se ela vai ficar salva. E é que você tenha feito uma notificação, amigo, eu estou te chamando para negociar, e se a gente não entrar num acordo em relação a esse seu débito, eu vou entrar com um despejo extrajudicial. E aí, aquele locatário que entender que ele está injustiçado, né, ou que ele está injustamente ameaçado pela hipótese do despejo extrajudicial, aí sim ele vai ter que buscar uma liminar para evitar o despejo. Qual é a grande sacada do despejo extrajudicial? É que você tira dos ombros do locador o ônus de judicializar. E fala assim, locador, eu entendo que você ajuda o mercado, eu entendo que você tem um papel social maravilhoso que é oferecer moradia, né? E por causa disso eu tô te premiando. Se você precisar despejar, tá fácil, você vai despejar via cartório. E o inadimplente é que vai ter que se socorrer do judiciário. O inadimplente é que vai ter que sofrer para conseguir uma liminar, que vai ter que ter custo para poder evitar o despejo, né? Porque tem alguma coisa errada nisso aí, né? Mas a gente já avançou bastante e acredito que a gente vai continuar avançando, porque a lei do inquilinato é uma lei muito boa, né? E é quase perfeita, na minha opinião. Tem o Fernando Júnior que fala que ela é uma lei linda, maravilhosa e até mesmo sexy, segundo Fernando Júnior, né? Tá bom, gente? Seria bem mais justo se fosse assim. E vai ser, esse projeto está tramitando. É que ele é muito bom, mas um processo legislativo às vezes demora anos, né? Então, mas eu tenho muita fé que isso é uma coisa para um futuro próximo. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? O meu amigo, que eu não sei se é Renoir, esqueci. Meu amigo do Rio, que é advogado, tá falando aqui, já fiz vários despejos com força policial. É humilhante e deprimente. É muito triste, tá? Obrigada. Alguém escreveu aqui. Parabéns, doutora. Top sua live. Isso, exatamente. O que você já deve fazer para preparar os seus contratos para o despejo extrajudicial é já fazer a previsão lá. Tem uma previsão para você fazer. Muito boa, doutor. Tem uma previsão para você fazer no seu contrato, para deixar ele redondinho para o despejo extrajudicial. Nos nossos contratos a gente já passou a usar, que é o seguinte: colocar lá que quando o locatário quiser, porque no despejo extrajudicial, o locatário também vai precisar, vai poder
purgar a mora. Ele vai ser notificado e falar assim, amigo, você tem tantos dias para purgar a mora, senão você vai ser despejado. E aí você vai ter que colocar lá no seu contrato que caso o locatário pretenda purgar a mora, além do débito, ele vai ter que incluir nesse pagamento para fim de purgação da mora os emolumentos da ata notarial de despejo, tá? Então, é uma dica aí, eu acho até que eu já fiz algum conteúdo sobre isso no Instagram quando surgiu essa proposta legislativa. Tá bom, gente? Foi muito bom estar com vocês. Terça-feira a gente está aqui de novo. Até queria saber uma opinião de vocês. Estou pensando em mudar o horário da live para 8 horas, porque eu notei que quando é 7h30, pouca gente entra. As pessoas começam a entrar mais na live 8 horas. O que vocês acham? Mas, por exemplo, hoje foi um dia que a gente se estendeu mais porque o conteúdo era maior. E aí a gente tá acabando agora, tá dando 1h30 de live. Então eu acho que tem esse inconveniente aí, por isso que eu faço a proposta das 7h30, mas vamos ver. Vou avaliar essa hipótese aí. Prefere às 20? Você também, Thalita? Quem mais, gente, prefere 8 horas? Doutor, o senhor sempre acrescenta. Muito obrigada. Bruna! Obrigada, Bruna. Nem sabia que você estava aqui. Mais tarde é melhor. Claudine. Gente, ó, a Claudine sempre fala que locação é sempre com emoção, né? 20 horas. Boa, gente. A partir de semana que vem, vamos tratar isso aí. Eu falei da Claudine, deixa eu falar da Isabel, gente. A Isabel, o perfil dela é maravilhoso. Lá na bio dela tá escrito assim: você não é todo mundo. Minha mãe me disse isso. Mamãe falava isso pra mim também, Isabel. Tá? Gente, a Bruna é minha cliente. Tô feliz que ela tá aqui. Um beijo pra vocês. Pra mim é ótimo. Um beijo pra vocês. Até terça-feira a gente se vê. Não me lembro o conteúdo de terça, mas depois eu compartilho lá, tá? Um beijo, cuidem-se, descansem, tá bom? Um beijão.